No Brasil, a gente, quando discute investimento, economia, etc., é o geral e depois a Petrobras. A Petrobras tem uma capacidade tal, ela decide quanto é que vai ser o PIB. Ela influencia diretamente no PIB. Ela influencia diretamente na taxa de investimento da economia, no setor público e no setor privado. Ela é uma potência. E, claro, foi um crime de lesa pátria dar a jurisdição internacional num assunto como a Petrobras, desembolsando, Romo, uma riqueza gigantesca, que eu acho que, se não me falha a memória aqui, chegou a ser 10 bilhões de dólares por ceder essa jurisdição, e que foi pago com uma empáfia que verdadeiramente todos os envolvidos ali têm que ir para um tribunal. Todos. Os ex-presidentes da Petrobras, em especial Pedro Parente. Todos têm que ir. Todos os implicados em uma legislação extraterritorial, que é um princípio básico da ação imperialista dos Estados Unidos, que governos aqui admitiram. Então, se você fica pensando assim, o que o petismo chama de erros, são crimes de lesa pátria, como a extraterritorialidade no assunto da Petrobras, como a lei antiterrorista da Dilma e outras tantas. Então, veja, o que está acontecendo no Brasil, e naturalmente os xerifezinhos da Lava Jato são incapazes de tocar, eu sempre disse, a Lava Jato não podia tocar no Banco Central, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Transporte. Podia, tudo que é sabotagem ao Brasil, a Lava Jato vai. Ela é feita por isso. Ela é ordenada no jogo político para isso. Só que ela não pode jamais combater a corrupção. E ela não pode interferir naquilo que, orwellianamente, a imprensa, mentindo todos os dias, manufaturando a opinião pública, chama de ações de mercado. O mercado legitima todos os tipos de crime, porque supostamente o mercado estão colocados aqueles grandes, mas a apologia é pequenos investidores, sobretudo situados numa classe média muito diminuta, Romos. Quando eu estou colocando aqui que são 3 milhões e 200 mil CPFs, eu estou dizendo que aquele sujeito, professor universitário, meu colega, que está pensando em investir, o dentista, que tem uma graninha, está pensando em investir, o médico, os médicos, eu conheço médico lá de Joaçaba, para não falar de ninguém, que investe na bolsa, tem uma graninha, etc. tal, eles pertencem a uma classe média muito pequenininha. Eu sempre quero ambientar o tema da Bolsa de Valores numa estrutura de... Lá nos Estados Unidos, quando eu digo que 55% da população tem alguma relação com a Bolsa de Valores, nós podemos entender a importância que o noticiário dá, que a Bloomberg dá e etc. Mas quando eu vejo a CNN e a Globo News o dia inteiro falando aqui sobre ações fora da estrutura de classe de um país subdesenvolvido e dependente, é uma loucura. Esse mercado de capitais funciona no Brasil orientado pelos segredos de Estado. Não funciona sem isso. A ideologia liberal, ela supõe que o Estado deve estar afastado da economia, ou do que eles chamam candidamente do mercado. Isso já acabou há muito tempo. Os mercados acabaram na época de Adam Smith, Richard Cantillon, Adam Smith, etc. Agora o que tem mesmo é capitalismo. E o capitalismo é avesso ao mercado, da mesma forma que o capitalismo é avesso à competição. Ora, uma competição entre 3 milhões de pessoas, num país de 210, não é uma competição, é um conluio. E quando eles atuam de acordo com os segredos do Estado, com o Paulo Guedes tocando o terror em cima e já anunciando, porque veja, o que orienta a Bolsa de Valores, Ron? São os 26 projetos de lei que o Paulo Guedes, através do proto-fascista Bolsonaro, mandou para aquele covil de ladrões. Aqueles 26 projetos de leis sobre questões ambientais, terras indígenas, mineração, Banco Central, privatizações, etc., já orientou o investimento. E a modalidade pela qual será privatizado ou aberto o solo e o subsolo brasileiro é regulado de tal forma que não é feito lá no Ministério, é feito de acordo com os maiores investidores na Bolsa de Valores. Por isso que é um assalto ao Estado. Se tivesse uma investigação profunda, nós íamos ver as marcas dos bambambãs da Bolsa de Valores, do B3, orientando o edital que o Estado coloca lá,
que eu e você tomamos conhecimento pelo jornalão burguês, mas que o Big Business em cima já tem tudo mapeado e devolvido entre eles, como são as privatizações, como foram os leilões da Petrobras. O que é? Você acha que são 500 caras que vão lá jogar sua sorte, né? Não, isso é tudo delimitado. Se não tem um mercado aí indeterminado, atuando segundo uma mão invisível. Ora, se nós quisermos tratar a corrupção e ver a natureza de classe do sistema capitalista, basta ver como será o leilão do Correio, o ataque à Petrobras, que está sendo sistemático, e a privatização da Eletrobras. Veja, o Brasil tem uma capacidade de refino na Petrobras, Rom, gigantesca. Está parado lá, 40% parado. Muito bem. Quem é que está importando isso? Olha, os importadores estão ganhando dinheiro. Quem são os importadores? Os amigos do rei. Não tem nenhum Expressional tá lá. Não tem nenhum Romus Maia, nenhum Nildo Ourix. Ora, o que está sendo feito aí é um assalto ao Estado, validando-se de segredos de Estado. Está muito claro. A Petrobras não é só o problema da política de preços da Petrobras. Ontem, eu assisti na CNN um comentarista que está lá, certamente pago pelos banqueiros, Nakagawa, uma coisa assim. Ele dizendo que qual é o critério para o preço da gasolina sofrer o 5º aumento junto com o diesel. É que tem que ver o preço internacional do petróleo e os preços internacionais. Eu digo, como é que pode tanta safadeza e empáfia no ar? Eles nos creem analfabetos, imbecis, sem 2 neurônios para pensar. Isso é uma canalha que está lá manufaturando a opinião pública, mostrando o seguinte: o assalto à Petrobras é pela política de preço, é pela privatização de empresas vinculadas a elas, abertura de poços, política de investimento. Tem um mega assalto à Petrobras, Ramos. Não é só a privatização em abstrato. Onde a Petrobras está investindo? O volume de investimento, a política de preços, a venda de ativos, está tudo sob o invólucro de um assalto a essa empresa. Todos os ex-presidentes da Petrobras teriam que ser rigorosamente investigados e levados aos tribunais para serem investigados, observado sua riqueza pessoal, se cresceu ou não. Eu não estou dizendo que são todos culpados, estou dizendo que todos teriam que ser levados. E os presidentes da República em correspondência. Esse país é um país petroleiro. O petróleo vai chegar a 80 e talvez a 90. No mundo, Romo, em completa crise e em recessão. E os preços do petróleo subindo. A China está com um crescimento que vai ser de 3%. A Europa aí, muito baixo. Os Estados Unidos, quase zero. Nós aqui, menos 49%. Nós estamos aqui num inverno siberiano. E o preço do petróleo crescendo. Ora, é claro que isso aí tem uma íntima relação com o movimento especulativo e de ganhos e perdas administrados agora. Uma economia mundial, numa crise cíclica, os preços crescendo, e os caras assaltando a Petrobras, e o jornalismo inteiro, a canalha, respeitando os investidores da Petrobras. Danem-se os investidores. Daria uma banana para cada um deles. 0. Recuperaria a empresa. Isso nós temos que ser claro. Uma calhorda querendo botar esses 3 milhões de investidores de CPFs como se fosse o retrato do Brasil. O retrato do brasileiro, esfomeado, desempregado, sem uma dentição correta, sem saúde e educação para os seus filhos, sem controle do território, não cabem nesses 3.147.000 CPFs. E nós tínhamos que ter um mundo político que dissesse claro isso. Não é só a denúncia da privatização e do neoliberalismo. O sujeito que denuncia o neoliberalismo para mim hoje já é cúmplice do sistema. Porque teve modalidades de crime contra a Petrobras que chegou aqui, inclusive a nefasta lei da partilha, que o Bolsonaro quer revisar, aprovado por Dilma e Serra, que foram feitas por governos supostamente desenvolvimentistas. Então, nem desenvolvimentistas, nem neoliberais.
O problema é que o capitalismo entrou num caráter aqui tão nefasto que precisa uma revolução brasileira, que precisa da emergência do povo na história. E nós vamos ver que se os políticos estarão à altura disso, Rômulo. Porque realmente, quando tu se debruça sobre os números, Rômulo, expressionautas, vendo o que são os investidores, quantos estão no B3, quando é que começou com a fusão, como é que está o Ibovespa, e começou em 2017, fundiu, e 2018 arrebentou de 800 mil para 3 milhões e 147 mil CPF. Tu vai vendo um mundinho, que é aquele que ocupa a Rede Globo, e ocupa as demais televisões, e ocupa a CNN, vendendo uma imagem do Brasil, do brasileiro, das classes médias, e sobretudo do nosso povo, que não bate com o real. 3 milhões e 147 mil CPF. Sabe o que significa isso, Rômulo? Nada, ninguém. Ou esquecemos que nós temos 210 milhões de brasileiros. Eu digo sempre, na Petrobras, nem $1. Nada. Por quê? Porque eu quero concluir com isso nesse aspecto, Rômulo. O preço do barril hoje chegou a $70, o expressionauta vai poder ver aí. Observe quanto é que estava o preço do barril em junho do ano passado, em dezembro. Como é que tu vai privatizar essa empresa? Como é que nós não temos um político no Brasil que tenha traduzido para o brasileiro que esse é um país petroleiro? Eu dou um depoimento pessoal aqui. Eu vivi na Argentina, um país que tem carência de energia, vivi no México, país petroleiro, vivi na Venezuela, país petroleiro. E agora vivo no Brasil, um país petroleiro. Um mexicano, um venezuelano, tem plena consciência do que é um país petroleiro. Nós, do Brasil, não temos isso. Um argentino, que tem um déficit de energia permanente, uma ameaça permanente, sabe a importância da energia. O brasileiro, que está montado numa montanha de petróleo, numa gigantesca reserva de petróleo, não tem noção da riqueza petroleira. Por quê? Porque os políticos, os presidentes, os partidos, não colocam. Eu assisto todo dia os depoimentos de todas as centrais, da FUP, da FIP, de todos. Fico vendo os sindicalistas falando, os especialistas em petróleo. Recebo excelentes estudos do México e da Venezuela. Excelentes. Convivi com Bernard Momer, Ali Rodrigues, etc. Estudo o tema. E eu vejo que não temos opinião pública, Ron. Essa ausência do que é a Petrobras. O petróleo é uma alienação energética e é uma alienação sobre o que é o Brasil. Enquanto isso, perdemos tempo em um conjunto de agendas que não movem moinho. O Brasil se internacionaliza, empobrece seu povo, não tem um projeto, os políticos têm cada vez menor ambição, não discutem nada que é importante e já estão se pavoneando para 2022. Quem é o candidato? Quem é a frente? Quem vai ser o comitê eleitoral? Quem são as alianças? Isso é uma miséria. Incapaz de tocar nos nervos da nação. Adam Smith sabe o que é o conceito de riqueza. Aqui no Brasil, os políticos ficam discutindo renda. E a renda mínima, se é 600, se é 200, se é 250, se vai ter isso, se vai ter... Não, nós temos que começar a ter uma refundação do conceito do político entre nós, Ron, junto com essa república que está apodrecida, que está decadente, que a direita já tem um projeto de um Estado policial. Nós precisamos de políticos de novo tipo, que discutam o conceito de riqueza contra aquilo que é o bordão da Globo toda noite. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a indústria riqueza do Brasil. Esse é o bordão. A indústria riqueza do Brasil. Quer dizer que a riqueza, a indústria não é mais computador, satélite, tratores, 5G, tecnologia de informação, etc. Não, a indústria riqueza do Brasil é o agro. O Brasil retrocedeu. Os políticos retrocederam. Meus amigos sindicalistas, camaradas, tem que ter mais ambição, tem que ter uma iracúndia, tem que ter uma rebeldia, vamos acabar com o bom mocismo. Eu não estou dizendo faça uma greve imediata. Eu estou dizendo acordem. Os acadêmicos estão ensimismados na universidade. Então, os trabalhadores
tem que ter cada vez mais critérios. Nós precisamos de uma classe trabalhadora, mais do que endeusar a classe trabalhadora, a centralidade da classe trabalhadora, nós precisamos de uma classe trabalhadora que tenha cada vez mais espírito crítico e que abandone as ilusões. Por isso que nós, na Revolução Brasileira, fizemos um esforço claro, inequívoco, de romper esse pragmatismo que nos derrota todo dia. Esse pragmatismo que aparece como bom mocismo e como a única conduta possível, embora todo dia, mais do que uma alternativa, é uma cumplicidade com o sistema, Ron. Nós estamos entrando numa situação em que o liberalismo de esquerda, ou a oposição liberal, ou a esquerda liberal, mais do que propor alternativa, ela está sendo cúmplice dessa devastação no Brasil. Ela está sendo o véu ideológico necessário para que o subdesenvolvimento da dependência se aprofunde e para que as condições de miséria do povo sejam cada vez mais drásticas, mais violentas e mais inaceitáveis. Está cada vez mais claro tudo isso. E claro que é incapaz. Veja como essa esquerda liberal, ela começa a rebaixar seu horizonte. E o rebaixamento do seu horizonte utópico e político é, mais do que defender a estatização do sistema bancário, é fomentar o empreendedorismo periférico, lá em São Paulo, como o Boulos fez na última campanha para prefeito. Esse rebaixamento teórico-político, ele é uma adequação à ordem burguesa. Ele é a ideia, no fundo, que cabe à esquerda liberal, não é transformar revolucionariamente o Brasil, é fazer uma digestão moral da pobreza e uma adaptação da esquerda liberal às exigências da classe dominante. Administrar o Estado burguês com alguma consciência com alguma culpa na consciência, fazendo programas sociais, mitigando a pobreza, mas renunciando a algo que deveria ser o horizonte utópico de toda a esquerda. Eliminar a exploração e a opressão da classe dominante sobre os trabalhadores. Isso, mais do que um doutrinarismo, deveria ser um postulado que redefine programa, praxis e moral.